fui a guiar até à faculdade e quando estaciono, quando chego à faculdade, vou sair do carro e estou descalça. E assim foi. Descalça? Não sentiste sequer, tipo, a guiar? Não. Estava o texto na minha cabeça e cheguei e estava descalça, não tinha os meus sapatos. Que parece aqueles sonhos, aqueles pesadelos de quando somos miúdos e vamos nus para a escola, não é? Sim, é caso para dizer o rei vai nu e ser mesmo, tipo, a Madalena vai descalça. Sim. E estão todos a ver, estão todos mesmo. E assumiste? Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser. E nunca vamos também contar uma Agora estava aqui a escrever e podia lembrar. Chama pequenas reivindicações de liberdade. reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. De liberdade. Pessoas incríveis. Muito bem-vinda, Madalena Sá Fernandes, a mais um episódio de Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast observador. Bem-vinda, Madalena. Muito obrigada. Estás bem? Estou ótima. Estou cheia de calor, mas estou bem. Mas como já comentámos, tens um vestido muito leve e fresco. É verdade. E também, como estava a dizer, talvez um bocadinho shanty-shanty, não é? É, pode ficar no ar. Ah, é escritora? Mas de que tipo de livros? Exato. Parece, vai puxar aqui para outros campos, não é? Se Porque calhar. tens esse cabelo louro assim wild, não é? Tens um lado wild. Tenho um lado wild. Tens, eu acho que sim. Sim, sim, sim. Depois tens um vestido... Mas o vestido não corresponde bem, não é? É esse lado wild, é uma coisa nova. É um ponto novo que se acrescenta. Eu acho que é uma pessoa wild que quer ser pacífica. não é? Mais hippie? Wild hippie, será? Sim. Podem descrever o que é que aconteceu, por favor? Madalena, eu gostava que fosses tu a Sim, descrever eu o vou- que Eu acho que nesta isso já sou posição. eu com as minhas energias a puxar aqui. Podes descrever. Acabou de cair um bocado de espuma em cima de ti. E Eu senti umas movimentações atrás e ainda hesitei a olhar, mas depois não olhei. eu acho que é isso, eu acho que eu já estou com essa energia a conseguir. Porque a Titi ficou assim com um equilíbrio, uma espécie de chapéu de espuma, Depois foi. daquelas de estúdio para o barulho não passar. Sim, sim. Ah, Muito bem-vinda, Madalena, neste dia que já sabemos é um dos mais quentes da história de Portugal. Informaste-nos tu. Sim, sim. Eu, como sou pouco exagerada, vinha a caminhar e apenas por causa do sol na minha pele, proclamei que era um dos dias Tu mais tiveste a quentes. certeza absoluta. Sim, sim. Porque eu sou muito exagerada. Eu como uma coisa boa e digo isto é o melhor peixe que eu já comi na minha vida. Eu sou sempre assim. E É não sempre tudo tens- melhor ou mais quente. É sempre assim. E isso irrita-te ou vives bem? Irrita um bocado as outras pessoas, porque depois não percebem bem o meu Claro. critério. Eu acho que eu sou um bocado hiperbólica. Faz isso com as tuas amigas. Tu és a melhor amiga que eu já tive. Faz isso com todas. Sim, eu tenho Isso o pode conceito da irritar um melhor bocado. amiga, que é uma coisa que... O conceito da melhor amiga é ter uma melhor amiga? Sim, porque dizem que isso é muito da primária. Ah, infantil. Sim. Mas pronto, mas quer dizer, tu fazes isso com... Ela é mesmo a tua melhor amiga? Sim, elas são. Ah, Ah, o conceito da melhor amiga que são Que são plural. várias, sim. Tenho tipo 7 melhores amigas. Ah. Se me casasse ia ser aquela com 10 madrinhas. Mas isso não é conceito de primária, porque isso é a vida adulta ter várias melhores amigas, ou não? Eu já tive esta discussão de que já me disseram, chamaram-me a atenção de que é ridículo dizer que tenho uma melhor amiga. Tipo, tu não tens 10 anos para estás a dizer isso. Mas eu gosto de... Eu discordo. Nós se calhar ainda estamos na idade válida, mas nós dizemos isso, acho que Sim, é Se as best pessoas me friend, não é? Acho que... em inglês não tem mal. Em inglês é pior. Vocês são melhores amigas? A Titi que responda. Somos. Ok. Vocês também são as minhas melhores Eu amigas. desarmei, Aquelas viste? loucas. Oh, Madalena. Imagina, super conhecemos estranho. há 5 minutos. Esquece, Madalena, nós não te conhecemos isso assim é tão bem. Já percebemos o teu conceito de melhores amigas e porque é que disseram que é infantil. Até foi constrangedor, por isso é que tu te riste, não é? Sentiste-se um bocado... Não, é o tal lado hiperbólico de ser o dia mais quente do ano. O lado Começava a carente. conhecer as Chamas tuas novas melhores hiperbólico amigas. ao carente. Sim, eu tenho um lado carente muito... Está muito vivo. Como é que sacias essa carência? Olha, há bocado recebi uma mensagem da FNAC que dizia temos saudades, com reticências. Ok. E eu achei, a FNAC também está um bocado carente. Não sou só eu.
Acho que as grandes empresas também estão um pouco carentes. Pois. Mas isso quer dizer que não andas a comprar lá livros? Pode querer dizer isso, sim. Isso quer dizer que não andas a ler ou que só não gostas da FNAC? Não, eu gosto da FNAC. Até porque também eles põem lá tenho os teus saudades. livros nos tops, não FNAC é? também tenho imensas saudades. Mas por acaso não tenho ultimamente ido muito à FNAC. Tenho Claro, ido a tu outras preferes ir às livrarias. livrarias mais pequenas. É verdade. Ou vais à Bertrand? Também vou à Bertrand. Eu vou a todas. Mas ultimamente tenho ido mais às mais pequenas. Isto é um perigo. Uma escritora não podia estar aqui a dizer sim, eu não gosto da FNAC e depois, pronto, a FNAC parava de te promover e de pôr nos tops. Isso podia acontecer? Tu tens de ter cuidado com o que dizes nesse sentido. Nunca pensei nisso, porque acho que nunca falei da FNAC nem da Bertrand, mas eu acho que podia acontecer, se calhar, sim. Pois é que tu Como estás a são dizer, empresas... eu vou a todas. Não, eu adoro igualmente Eu adoro todas. todas as livrarias que podem expor os meus livros. Não, acho que poderia acontecer, talvez. Ok. Acho que Mas uma é hipótese. cuidados, Madalena, com o que se diz. Então, olha, eu compro mais na FNAC do que na Bertrand, mas não me orgulho, porque não é muito bom para as editoras, não é? Sim, eu nem sequer entro, não meto o pé nessas grandes. Não contem comigo. Mas as grandes Ok. têm mais descontos. Não. Mas as livrarias independentes... Fuck capitalism. eu acho que é importante darmos uma força às livrarias independentes também. É onde eu costumo ir mais. Eu gosto muito. Fazes muito bem. Madalena, a partir de agora temos um cronómetro a contar e quando tocar o nosso episódio acabou. E na temporada anterior dos Rapazes Giros, quem dava sempre as boas-vindas a todos os rapazes era a avó Glória, que agora não está aqui neste estúdio, mas que tem ainda assim uma mensagem de boas-vindas para te dar. Ok. Bem-vinda, Madalena, que prazer. Espero que o caminho para aqui tenha sido tranquilo, que não se tenha esquecido nada, que tenha trancado a porta de casa e fechado as janelas do carro. Espero também que não tenha aceitado este convite por engano, porque estas meninas estão muito contentes que esteja aqui. Enjoy! Então, querida. Obrigada. Avó Glória. Avó Glória. Avó Glória. Muito querida e certeira. A falar das minhas distrações. Pois é. A avó Glória faz um bom trabalho de casa. Sim, sim, sim. Madalena, porquê é que tu és incrível? Assim, as pessoas que me dizem que eu sou incrível são as minhas filhas. Portanto, aos olhos delas, eu considero-me incrível. No resto, confesso que não me considero muito. Mas a visão delas, mesmo de filhas, da mãe... No outro dia, a minha filha fez um desenho que era a mãe luz. Uma coisa assim, muito... E para elas eu sou incrível a fazer desenhos de unicórnios, do Stitch, da Havaiana. Sou incrível a fazer puzzles. Sou incrível a fazer festas de anos. E elas dizem isto naquelas coisas do Dia da Mãe, é este género de coisas que elas enumeram, e aí eu de facto sinto-me incrível nessa função. E se calhar para elas também sabes tudo o que há para saber no mundo. Sim, elas já me perguntaram isso. Eu já disse que não, mas eu acho que elas não acreditam. Claro. Não, Até não. hoje ainda não aconteceu elas exatamente. fazerem-te uma pergunta e tu não teres resposta. Sim, no outro dia perguntavam-me se Deus ressonava e eu disse que sim. Portanto, estou a mentir às minhas filhas. Mas tem assim umas perguntas às vezes muito metafísicas. Tipo, a minha filha já me perguntou o que é que eu faria se eu não tivesse a minha sombra. Mas ela estava a falar mesmo da minha sombra, estávamos a andar e eu fiquei, uau. Viram o Peter Pan há pouco tempo. Não, ela estava mesmo a olhar para... Já viram o Peter Pan muitas vezes, mas estava a olhar para a minha sombra e sai isto. São às vezes coisas muito concretas, mas que eu extravaso para um campo mais... Não, claro. Nós somos o nosso lado de sombra e o nosso lado Exato, eu vou vai. logo para aí. O que é que eu faria Eu sem sei a minha sombra? sombra. Quem é que eu era? E Também tens não- uma Como é que tu resposta? sabes que eu tenho um lado de sombra, filha, não é? Sim, não, eu fiquei Eu nunca te fascinada. mostrei, Eu estava não. assim, que gênio, tipo aqueles pais com os filhos, o meu filho já tem a noção do infinito, essas coisas assim, sabem? Tipo, mas elas fazem assim umas, eu até anoto, porque às vezes, no dia também era, se os polícias dormiam, mãe, os polícias dormem. Eu tipo, Porque eles estão sempre E eu de a manhã pensar, à noite. a lei não dorme, eu vou logo para esses campos. Sim, não há uma hora fora da lei, filha. Se é essa a Sim, pergunta, sim. não existe. Eu adoro as perguntas delas, eu fico... Tenho... Talvez um dia ponha tudo em livro. Acho assim... Ou assim, observações, às vezes cómicas também, tipo, lá à porta da escola delas há um sinal de proibido buzinar.
Sabem qual é que é esse sinal? Uhum. E a minha filha, estávamos a entrar na escola e ela, mãe, aqui é proibido tocar trompete. E eu tipo, achei genial, imagina um sítio onde é Isso é proibido muito divertido. só tocar trompete. Achei Aqui não se pode trazer harpa. assim, não é? aqui não, aqui neste aqui, trompete não. Filha, não tires o trompete do carro. Sim, exatamente. Não aqui. Mas ela estava tipo meio desiludida, tipo, Afinal é qualquer barulho que não se pode fazer aqui. Exato. Madalena, nós vamos dizer-te porque é que és incrível, embora agora nada vá bater isso, não é? Não. Nada vai bater o olhar das tuas filhas. És incrível pela maneira como tentas transportar um acontecimento duro numa história acessível, com elegância e sentido de humor. És incrível porque parece-nos que escreves com honestidade, sem tentar fazer da tua história algo além daquilo que ela realmente é. Porque lendo o teu livro Leme, lendo as crónicas, algumas delas publicadas no teu livro Deriva, descobrimos tons tão diferentes da própria autora. És incrível porque é inspirador ouvir-te falar da tua relação com os livros e com a literatura e a maneira como queres sempre continuar a cultivar-te e a saber mais. Por fim, porque consegues encontrar a profundidade nos assuntos mais pequenos e cotidianos e olhar para os grandes temas da atualidade e descobrir os pormenores que lhes podem trazer leveza. Oh, querida. Oh! Oh. Estou habituada normalmente às minhas filhas, mas vocês também fizeram um bom trabalho. Pois é. Tu dirias que quando as tuas filhas forem adultas gostavas que fossem como nós? Sim, eu estava a pensar um bocadinho nisso. E gostavas de ser nossa mãe? Gostava. Posso? Mas era estranho, não era? Tu se calhar não tinhas idade para ser nossa mãe. Não, eu acho que era problemático, se calhar. Podias fazer coisas connosco que não se fazem com as filhas. Que se fazem mais com amigas e namoradas. Sim, acho que sim. Ok, então é melhor não. Pronto, então não vamos por aí. Sim, ficou estranho. Isto ficou muito Ficou estranho. super estranho. Madalena, nós passamos agora para um segmento de perguntas flash em que tens de responder o mais rápida e honestamente possível. Ok, Foste fazer Erasmus no Brasil e descobriste-te. É por isso que és loura? sim. É só sim ou não? Ou posso desenvolver Podes um desenvolver um bocadinho? bocadinho. Ok, mas essa vai sim. Aquela. As tuas referências literárias vêm dos teus tempos de It Girl da MTV? Sobretudo, sim, sobretudo. Foi aí que aprofundei a minha relação com a literatura. Qual é a tua orange flag? É suposto eu saber o que é isso? É uma pergunta orange aberta. flag, tipo red flag. Ok, orange é assim uma... É uma coisa que não é boa nem má? É uma pergunta aberta, É. como as que as tuas filhas te fazem. Nós também sabemos fazer. Ok. Então eu acho que é ser distraída, que por acaso também é o que eu vou falar a seguir, mas eu acho que é orange flag, que não é muito mau, mas também não é incrível, O teu cabelo é um traço de personalidade? sem dúvida. Acho que é o meu principal. Fazer sexo ou masturbar em segredo? Fazer sexo. Em segredo. Clarice Lispector, Clarice Clarice. Lispector ou Gregório do Vivier? Ai, posso fazer uma pessoa que junta essas duas? Não. Não. Não? O pai do Gregório de Vivier fez a estátua da Clarice Lispector no Leme. Podia escolher o pai do Gregório de Vivier, assim ficava... Pode ser? Não. Eu até aceitava, mas a Titi está muito rija hoje. Não, só porque ele é um pai. Ok. Aceitas porque é um pai? Aceito. Ok. Trivia. A que cheira Durão Barroso? Lavanda. Acertaste. Boa. Quando pesquisamos o teu nome no Google, as primeiras pesquisas que aparecem são Madalena Sá Fernandes, padrasto, Isto é real. pai, marido. Quando é que começou esta opção pelos homens? Sim, não, e ainda ex-marido, namorado e tio. Faço-te a pergunta, quando é que começou a opção pelos homens? Eu acho que foi em Adão. A tua? Sim. Como descreves uma relação erótica com os livros? Posso citar Roland Barthes ou vai... Of course. Citar não diria, mas parafrasear, para Roland Barthes ler um livro, ele tem o prazer do texto, ele faz o paralelismo com fazer um striptease e até com uma relação erótica mesmo, de poder tipo saltar páginas como quem tira a roupa, saltar linhas como quem salta erótico. etapas. Se tu continuasses. Sim. Os nossos ouvintes podem estar a retirar imenso prazer deste Mas espera, episódio. tu tens mais coisas, consegues dizer assim de cabeça mais coisas que ele diga? No prazer do texto?
De cabeça, agora só me está a ocorrer esta Consegues parte. tu Mas criar então tenho- agora uma tenho- relação tenho uma- erótica com livros Não, e consigo. dizer? Consigo quase conseguir uma citação direta dele nesse livro, que é sobre a fenda, não é? A fenda que se cria, que tem a ver precisamente com a erotização do texto, mas eu não me lembro da frase exata. Mas acho que as palavras fenda, erotização e texto Ok, geram aqui uma ambiguidade interessante. sem dúvida. Eu gostava que agora se eu vissem só imensas respirações. Os críticos literários não te levam a sério porque publicaste os teus diários? Talvez, eu diria que sim. Gostava que Roland Barthes fosse vivo para saber se ele me levaria a sério. Qual de nós as duas tem mais main character personality? Opa. Qual de vocês as duas? Main character. Não tenhas medo. Não pode ser uma... Nesta não vamos aceitar, já te demos uma bebê há bocado. Esquece. Ok. Então... É assim... Vou ter que escolher uma, mas é só para este filme. Depois no próximo trocávamos. Então se calhar tu, porque é com quem eu estou a falar mais, mas só por causa disso. Só porque estás com mais falas. Não é de energia. Energia são as duas. Ok, interessante como as falas sobre fazem de uma A personagem. Nana, a Madalena escolheu a Nana. Tu É era, interessante isso. Tu, exato. era Nana. Que tipos de psicologia conheces para além de psicologia clínica? Eu não conheço muito psicologia, eu conheço mais psicanálise. É a área que me interessa mais. E aí conheço de já ter feito lacaniana, freudiana e junguiana. Quantos breakups ainda pensas ter até ao fim da vida? Agora lembrei-me de uma amiga minha que, quando ela era mais pequenina, perguntavam se ela ia casar. E ela dizia várias vezes. Portanto, acho que muitas. Pastilhas de canela ou de azeitão? Eu odeio canela, que eu não gosto nada de canela, portanto, de azeitão. Cotovelo cheio de pelos ou tatuar uma lágrima na cara? Cotovelo cheio de pelos. Beto Pimparel ou Ricardo Carriço? Desculpa? Desculpa. Beto Pimparel ou Ricardo Carriço? Ricardo Carriço. Não sabes quem é o Beto Não. Pimparel? Quando escrevemos esta pergunta pensámos nessa hipótese. É um guarda-redes da seleção, ex-guarda-redes da seleção nacional. Um Ok. clássico. Um ex Eu vou de capaz de ir Ricardo também. Carriço. E o pela rapaz voz. giro, sim. Acho que sim. Se o João Pedro Jorge estivesse todo nu à tua frente, o que é que tu fazias? Porquê que isso havia de acontecer? Isso era muito estranho. Este é o conceito. Ok. Também era estranho teres pelos no cotovelo e tu não disseste nada sobre isso. Não, essa imagem, não contava com essa imagem para agora. Eu não fazia nada, mesmo. Ficavas só a olhar. Não olhava sequer. Mas tu estavas lá, não é? Tinha de olhar, Podias fechar os olhos. fechava os olhos. E ficavam os dois em silêncio e tu de olhos fechados. Sim. Não consideras sair só? Posso sair? Claro, Não, sim. eu não dei bem essa hipótese. Ela é não verdade. deu. A Madalena, Eu não, disse, por isso- passava. Então, às vezes ela chegava aí. Se desse para sair, saía, claro. Dostoiévski ou Tolstói? Tolstói. Podes dar a maior beauty tip para as girlies? Gostei de vir a seguir ao Dostoiévski e ao Tolstói. O maior beauty tip, eu sou a pior do mundo nessa matéria. Eu não faço aquelas rotinas e aquelas Epá, mas coisas. estás ótima. Tens o cabelo arranjado, estás bem maquilhada, estás perfeita. Então, beauty tip, isto é uma tragédia. Eu não tenho essas rotinas. É tipo mesmo só pôr um creme de manhã. Pode ser isso? Pode. Vais girly. A Constança Vilaverde Rosado é a melhor artista plástica de sempre? Sem dúvida. Muito bem, passaste com distinção no teste das perguntas flash. E temos agora uma outra pergunta pensamento, mais amplo, que é saber, do teu ponto de vista, se tu achas que é válida a crítica que às vezes se ouve de que a nova forma de promover livros nas redes sociais e não sei o quê, que acaba por estar mais ligada ao autor enquanto personalidade também, enquanto pessoa, porque pronto, as redes sociais são pessoais, se é válido dizer-se que, então, nesse caso, um autor que não esteja disponível para isso, para a sua vida também ser tão
exposta, se calhar, ainda que haja sempre uma forma de medir isso. Sim, por mais que se tente separar, às vezes Uhum. não deixa de ser a tua imagem. Ou... Se um autor que não esteja disponível para isso vai vender menos livros e isso é injusto, ou se é um disparate pôr as coisas nestes termos. Não acho nada disparatado, acho que essa discussão é interessante e muito pertinente. E penso bastante sobre isso e acho que de facto pode talvez criar alguma injustiça, assim, em quem não queira entrar nesse... Que eu até diria que é a maioria das pessoas que não quer confundir as coisas. Isso também, essa discussão também já é bastante antiga, da morte do autor, não é? Mas hoje em dia é o oposto, é o autor em maior evidência. E eu sou a favor de que o livro, a obra, deve estar... deve ser o principal. Embora depois também haja o lado da análise sociológica por trás disso, não é? Mas para mim deveria ser sempre o livro. Portanto, sim, acho que é um tema interessante para pensar e para problematizar, sem dúvida. Porque depois dá a volta para o outro lado, os autores que decidem fazer essa promoção também não são levados a sério por outros. Eu acho que pode acontecer, sim. Não me ocorre agora assim nenhum exemplo, mas acho que pode acontecer. Que estranho, a mim também não ocorre. Também não ocorre nenhum. Não, se eu quisesse agora não conseguia dizer 3 nomes. Também não. Tenho a certeza absoluta que não conseguia. Impossível. A sério, nem vou tentar, é impossível. É impossível na minha cabeça. Madalena, qual é que foi o tema que trouxeste para conversar connosco? Eu tinha pensado na distração, em ser distraída, ser uma pessoa distraída, porque está sempre na ordem dos meus dias e porque todos os dias acontece qualquer coisa relacionada com isso e também porque a avó Glória também foi bater aí, portanto acho que e parte de um episódio muito concreto e muito específico que foi agora a semana passada, que eu ia para uma aula. Ou seja, é de como é que isto pode influenciar a vida de uma pessoa. E eu estou a fazer um mestrado e... Em que é o teu mestrado? Em estudos comparatistas, é literatura comparada com outras artes. Mas estava a fazer um texto para o meu livro e estava muito entusiasmada com o texto e quando eu estou a escrever esqueço-me de que sou uma pessoa e que tenho corpo e que tenho que me movimentar e fazer coisas. E então estava muito dentro do texto, muito dentro da minha cabeça. E eu tenho um jardim pequenino onde está o carro. Então entrava na sala, saía o texto para trás e para a frente, tarará. Chegou a hora da aula, entrei no carro, indo ao texto, a pensar, tarará. Fui a guiar até à faculdade e quando estaciono, quando chego à faculdade, vou a sair do carro e estou descalça. Pronto. E assim foi. Descalça? Não sentiste sequer, tipo, a guiar... Não. Estava o texto na minha cabeça e cheguei e estava descalça, não tinha os meus sapatos. Que parece aqueles sonhos, aqueles pesadelos de quando somos miúdos e vamos nus para a escola, não é? Tu já... Sim, é caso para dizer o rei vai nu e ser mesmo. Tipo, a Madalena vai descalça. Sim. E estão todos a ver, e estão todos mesmo. E assumiste? Não, achas? Não ia depois para Foste à aula, então. tive que voltar para trás, porque eu ainda tentei, espera aí, como é que eu posso resolver isto, não é? Quer dizer, eu posso ir a uma loja comprar sapatos, mas vou aqui descalça pela rua. Tipo, não tinha solução, voltei para Bem, casa. tu com esse vestido que trazes descalça pela rua. Descalça, exato. O que é que ia acontecer? Tu ias só andar em frente e nós Afastar as águas. E afastar as águas. Ias afastar as águas completamente. Isso já te aconteceu com outras peças de roupa? O quê? Afastar as águas? Sim. Ok, Madalena. Sim, pode ser. Podes afastar Não, mas o que quiseres com peças de esquecer-me. roupa. Esquecer-me. Esqueceste. Não, mesmo de sapatos acho que nunca me tinha acontecido. Não, quer dizer, casaco e... Sim, isso, claro, isso claro. Mas então, tu lidas assim diariamente com uma distração que é também esquecimento, é também... Sim. Diariamente eu tenho muito mais trabalho e um stress extra por alguma coisa deste género, sim. Prejudica-me um bocado. Pois. Eu E imagino não é que sim. ultra frustrante em muitas situações, ou seja, passas de quereres, pronto, isso, vais apresentar uma coisa importante Sim. e de repente a pessoa chegas atrasada por uma data de coisas que te aconteceram, queres justificar e a pessoa está tipo,
Esqueceu-se dos sapatos, ok. Ok. Que engraçada, Madalena. não vai achar aquilo engraçado, não vai achar Sim, aquilo sim, não, cringe, e eu vai não achar. acho nada engraçado. Tipo, agora com uma distância eu conto que é. Pronto, é a minha cabeça, se calhar preciso ser medicada ou qualquer coisa assim. Mas quando. Desse género de coisas acontece muito. O meu carro não tem GPS, então eu uso o GPS do telemóvel para ir para coisas e fico sem bateria no telemóvel e tenho que parar em bombas de gasolina para pôr a carregar e às vezes o carregador fica não sei onde e tenho que pedir a alguém, então é uma gincana e então eu sinto mesmo quando chego aos sítios que é uma vitória, num certo sentido. Tens pena de ti própria. Uma pergunta um pouco mais geral. Sim. Às vezes tenho um bocadinho, sim. Não é? Notas no tom com que tu estás a dizer, tipo, as desgraças que me vão acontecendo. Não faz mal, Madalena, eu também tenho imenso. Sim, sim, sim. Tipo, eu sou uma desgraçada, eu não carreguei o telemóvel e agora como é que eu vou conseguir ir daqui até ali? Sim, Que sim. podia ser tão fácil. E médico? Médico já foste ou não? Já fui muitas vezes. A médico para esta coisa específica ainda não. Mas no Instagram diagnosticam muito com... Pois, eh, PHDA. aham. É natural que leigos te diagnostiquem, mas caso fores ao médico ele também. Se calhar também, Se calhar se também eu faz um contar diagnóstico. Se calhar a esta... tua vida pode um bocado mudar com medicação. Sim, se calhar. Mas também se calhar não queres. Tu Não, eu divertes quero. também com isso. Não me divirto nada. Pois. Não é nada divertido. Perdi a aula, perco as coisas. Então porquê que não queres resolver? Eu quero, mas pois, olha, é uma boa questão. Agora de repente estamos na psicanálise aqui. Porquê que... não, eu quero resolver. Eu tenho um bocado de medo de coisas que tirem a criatividade, porque muitas destas coisas, por exemplo, essa do descalça, eu sinto que foi uma consequência de eu estar muito empenhada num texto, no mundo, na imaginação, na criatividade e a realidade deixa de existir. Deixo de ter uma associação tão direta com a realidade e tenho medo que a medicação me traga mais para a realidade, que é o objetivo, mas que me tire desse outro sítio. Acho que tenho um bocadinho esse medo inconsciente agora aqui. Mas se calhar a forma de medir, não sei se falares. É isso, se calhar falares com um Não vai ser uma psiquiatra. coisa Uou! Sim, sim, sim. O quê? O que é que está a passar comigo? A Madalena. Ai, quem és tu? Madalena que acorda. Sim, sim, Assim. sim. Super cedo, tudo. Sim, Super- olhar, não sei, pronto. O tema não era este, mas Sim, se sim. precisares de uma força para ir, Sim, sim, olha, vou, Ao médico. vou pensar nisso. tens Sim, aqui, sim. tens aqui a nossa. Porque os diagnósticos de Instagram são frustrantes e são. Sim, e são- mas este em particular, talvez. Vamos ver. Eu depois, Pois. Depois trarei anuncias. novidades. Eu depois anuncio ao Depois mundo. disso, tipo, é Dá-lhe verdade. o PHD. Mas eu É. percebo que querer resolver uma coisa que faz também muito parte da nossa personalidade, que haja um medo dessas coisas. De, ok, mas eu vou resolver isto, mas há coisas sobre isto que eu gosto e que me dão jeito. E No meu caso é portanto, poder estar mesmo na minha cabeça e na escrita e estar obcecada com um texto a ponto de esquecer de comer, esquecer de... não te tudo. dá para o contrário, não te dá com tenho que escrever e estás não tens força para dar esse passo ou estás só a procrastinar. Tipo. Eu procrastino muito, mas eu acho que é importante para a escrita essa parte. Isso eu não consigo imaginar uma escrita sem procrastinação. Eu acho que se calhar é por isso que escolhi a escrita, porque Pois. é muito importante essa parte de ver muitas coisas, ler muitas coisas, ir ver filmes ao teatro, sei lá, Sim, mas isso passear. é procrastinar. A procrastinar é o quê? Estar Isso tipo, é no só TikTok? fazer coisas... É estar no sofá parada. Sim. É não é contemplar, também não é Por exemplo, procrastinar. estás a... Para mim, procrastinar, a minha forma de procrastinar é estar a É ler. muito Então isso não é. Isso é um nível de procrastinação. Não, a ler, muito, sei lá, muito elevado. Isso é alta sem nenhum cultura. critério. Aquela. Isso é alta Mas, por cultura exemplo, da Não, procrastinação. Ok, calma. percebo. Eu também. Ou ir para a praia, pronto, isso também pode ser procrastinar. Fazer o quê na praia? Se estás a ler um livro Às na vezes praia, é estou, igual. sim, estou a ler, mas também a mergulhar. Eu É que isto está a soar horrível, está a parecer. Não, a minha única coisa que eu faço é ler Nietzsche. Não é isso, mas imagina, estás no computador. Tipo, Aham. decidiste escrever ou tens Eu no uma computa- crónica para escrever. Tenho uma para escrever hoje, por acaso. Pronto, e Vai ser estás sobre- nesse processo e de repente aparece-te uma coisa... Isso era mais antigamente. O computador agora já não é. Para mim, agora é o telemóvel, é que é Pronto, esse campo. mas isso é procrastinação. As redes. Ok, chegámos ao ponto. É as redes sociais, é procrastinação, sem dúvida.
Aí sim. A Titi aí diz sim. tudo o que foi preciso até tu dizeres que procrastinas. A Titi queria ouvir. Não, claro que que, uma- eu procrastino, que mas uma eu tava- grande mas eu só escritora- estava-me a esquecer de uma coisa fundamental para todos nós hoje em dia, e onde toda a gente está a procrastinar, que de facto é o Instagram. E... Estás a ver os teus diagnósticos de PHDA. Exatamente, claro, óbvio que sim. Ainda bem que disseste, obrigada. Percebeste o caminho? Foi tipo. Eu tinha-me procrastinas. esquecido do telemóvel, que é bom, é ótimo sinal. Como é que eu me Tu até esqueci? foste super querida a alinhar nesta conversa. Foi tipo, às vezes estou na praia e nós, mas estás a ler? Não, também dou mergulhos. Como se fosse Eu não ouvi. Eu esqueci-me que existia telemóvel. Isto um é desespero assim. surreal. Não, eu não estou só a ler, eu na praia, eu também visto um biquíni e eu vou ao mar. Eu consigo fazer outras coisas. Sim, é de facto impressionante como é que o telemóvel se elipsou completamente da minha mente nesta... Mas ficas Nesta muito conversa. tempo no telemóvel e, Sim, sim, e sim. piora esses teus momentos Sim, de sim, distração sim, sim. de que falaste. Sim, e o telemóvel agora tem agora tem essa coisa de se poder escrever. Eu escrevo muito também no telemóvel e por isso estou a escrever e de repente WhatsApp, estás a ver? Tipo, e aquilo é tudo uma mistura muito prejudicial, sim. Eu fico mais preocupada. Pois, quando são assim estes temas, eu quero ajudar. Sim. Eu digo, o que é que eu posso dizer? Mas tu pelo menos não tens aquilo que a Titi estava a perguntar. Bem, achei que ias dizer assim, que a Titi Aquilo que a tem. Titi- Não, eu não Não falo tens aquela coisa horrível que a gente... Não tens aquele defeito. aquele defeito. Não tens Eu aquilo que a adorava. Titi estava a perguntar, que é de tu poderes ter medo de deixar de ser como és, porque é uma parte também da tua personalidade. Ou seja, o teu único medo é ser menos criativa. Mas não pensas, eu vou deixar de ser a Madalena que sou e há um lado de que eu gosto e de que as pessoas gostam. E isso Esse, não esse lado não dá para romantizar a desorganização. É isso. Mas da parte da criatividade, sim, esse medo é real. Porque é aí como parte da personalidade, eu acho. Até porque as pessoas já não desculpam, não é? Já não aceitam as tuas justificações. Já não te Já és serve mãe. de desculpa não teres feito qualquer coisa ou ainda As tem um pessoas, lado... por acaso, são queridas com essas coisas, não é? As pessoas não sentem isso. Se calhar Não você- sei quem é que tu conheces. Não sei, eu acho que as pessoas são muito Devem amáveis ser as nesse... tuas melhores amigas. Sim. Mas Por exemplo, a coisa dos atacadores, não tinha ouvi alguém a dizer isso, que realmente nessas pequenas coisas é que se vê a amabilidade do ser humano. O mundo pode estar todo explodido, coisas horríveis a acontecer, ninguém liga nenhuma. Mas se uma pessoa está com os atacadores desapertados, vão-te alertar. Mas, por exemplo, tu já me... Vão-te alertar. Vão, e vão-te ajudar. Desculpe. Isso é verdade. Ou com a favor. mochila aberta, ou tipo qualquer coisa... É verdade. Mas eu acho que depois é um bocado mais sobre eles. Porque eles querem, tipo, eu disse. Não, é tipo, grande a pessoa que eu sou. E normalmente Sim, não. eu sei sempre, dos sapatos, sei lá, se eu estou sapato de saltos e aconteceu-me agora no fim de semana e estava com a fivela desamarrada. E eu estava a ir até à casa de banho para resolver essa questão, porque não me apetecia estar ali a sentar-me no chão e estava mesmo com isso. E a pessoa, olha, e eu já irritada, eu sei, está bem? Não fale comigo sim, é uma ótima pessoa, eu já sei disso. Mas eu ia te perguntar se tu costumas mentir ou dizes sempre a verdade. Por exemplo, um cenário um bocado parvo, mas pronto, vais à tua editora a apresentar qualquer coisa, uma coisa importante, e chegas atrasada à reunião e aconteceu-te tipo 3 peripécias impossíveis. Mas eu preciso só de fazer aqui um parênteses. É que eu de coisas de trabalho e de coisas das minhas filhas, normalmente faço mesmo um esforço hercúleo e é raro falhar. Eu acho que nunca falhei uma coisa de trabalho. Pode acontecer, posso ter de sair com 5 horas Pois, antes, ok. se for uma coisa em Santarém. Então tu nunca tens de passar pela coisa de desculpa, é que acabou de me acontecer e Tenho, mas disse só, tipo, mais, desculpa, não te- menos coisas de atrasar. trabalho. Sim. Acabou, está a tocar um... Estava a ver como Desculpa. vocês ouviam. Estava... Olha, estava aqui embrenhada no meu texto. Era trabalho, também não estavas a falhar. Não. Eu posso fazer uma última pergunta que não tem nada a ver com nada, só me surgiu agora, que é, se tu descobres novas palavras, eu disse que não tem mesmo nada a ver com a conversa que tivemos a ter, Ok. só porque sim, porque lês muito e ficas a saber palavras, ou há uma procura ativa para descobrir palavras novas?
Não, o que eu tenho ali no telemóvel uma lista de palavras que eu acho interessantes ou novas ou que eram até então desconhecidas e então faço essa lista em romances ou livros que estou a ler e tenho ali. Pois, mas é das coisas que estás a ler agora e Uhum. vais... Nunca estás a querer dizer alguma coisa e a pensar, não há palavra, eu não conheço uma palavra para isto, mas tem de existir, vou procurá-la. Por acaso, isso especificamente não. Quando comecei, se calhar havia a coisa dos sinónimos, não é? Mas isso é tão... Então o quê? Não sei. Estás a criticar pessoas que fazem isso? Não Quem tô- nunca? Google, sinónimos nunca? de... Sim, mas nota-se normalmente quando é para dizer uma coisa muito simples e de repente nem percebes o que é que está ali. Fica uma coisa super pretenciosa. Normalmente tento fugir um bocado disso. Tentas não ser pretenciosa, não é? Sim. Estás a conseguir não ser pretenciosa. A citar Roland Barthes e... Sim, não, mas isso pronto. foi super sexy, isso não foi Yeah, pretencioso, isso foi mesmo Deu só a sexy. volta, está tudo bem. Mas eu Não- estava quase ninguém- para trazer de tema Nietzsche, porque eu tive ontem uma apresentação sobre Nietzsche e depois pensei, isto se calhar vai ser um bocado estranho. Tu achas que nós íamos saber falar sobre Nietzsche? Eu acho que toda a gente pode falar. Aquelas que conhecem bem o mundo, não é? Toda a gente consegue falar. Consegue, sim. Eu conheço 50 pessoas apenas, e são as que estão comigo na Todas- faculdade, e mas todas todas sabem. falam. ouve, É Dá impressionante. para ter um debate aceso. E zangam-se e têm opiniões. Sim, É sim, impressionante como toda a gente fala. Obrigada por não teres trazido esse tema. Eu nem sei quem é. O Nietzsche. É aquele jogador de futebol alemão. Já sei. Do... Louro? Mas com bom bigode. Ah, não era o que eu estava a Sim, porque pensar. já é de outros tempos. É, É meio antiquado. hipster. Tem bigode de hipster. Sim. Eu e a Nena tivemos há pouco tempo a falar sobre os hipsters. Tivemos a descobrir que também houve uma evolução de hipsters e que no início eles eram uma coisa e mais tarde, ou o imaginário que nós temos agora, já é um bocado outro do que é o hipster. O hipster, não é? Sim, Então o sim. Nietzsche é o hipster mor. Sim, sem dúvida. Ótimo. Opa, é aquele goleador. Se tu pensares sim, quem é que é o desculpa, goleador... Esqueci. Não, mas é de jogador de futebol e é Sim, hipster. jogador de futebol hipster. Sim, Não tens de sim. achar que os jogadores de futebol são todos como tu Burros. estás a achar. Ah. Não Sim, queria sim. dizer. Não, ele não era nada burro. Ok. Pronto. Nada. As opiniões Numa- dividem-se. Numa área. Sim. Numa área. Madalena, nós passamos agora ao nosso segmento final deste episódio, que é o clickbait consentido, que é descobrirmos um título para o teu episódio que dê muita vontade às pessoas de carregar. Tu deves dar, no geral, tu deves dar vontade às pessoas de carregar. Em vários pontos do teu corpo. Achas Eu que é às uma vezes frase estou a ver que falar e penso tipo, quem me dera poder carregar em vários pontos do corpo dela. Sim, eu acho que é uma boa síntese. Tu queres que este seja o título? Assim, Madalena Sá Fernandes, 2 pontos. Abre aspas. Querem carregar em vários pontos do meu corpo. não. Desculpa. Aquela que fica logo. Não, Deixou mesmo acabar a frase. Foi tipo, não, é que por acaso a crónica que eu estou a escrever hoje, que eu vou escrever agora quando sair daqui, é precisamente sobre as frases destacadas nas entrevistas. Que é uma armadilha, é tipo Sim. um cavalo com o nosso nome no flanco a correr desgovernado e salve-se quem puder. Por isso é que nós temos aqui este segmento. Esse vosso é irónico com isso, mas é engraçado. Mas então, de que é que nós falámos? falámos de como isto podia aliviar a tua Do vida, prazer não? do texto. Falámos do prazer do texto. É, Sim, esse é o meu preferido. Eu até vou também. comprar já. Sim, tens de comprar. Compra tudo do Roland Barthes. Eu queria a citação exata da Fenda, que... Mas depois íamos pôr Madalena Sá Fernandes e punhamos a Não. citação. Exato. É tipo, isso era super divertido. Aliás, Roland Barthes. Mas isso acontece tanto, tipo citações... Estás a citar e depois o título é uma citação que tu disseste que não é tua. Não, citações... não, Não é isso, nada não. disso. Não, citações que não são da pessoa. Pronto, isso é um clássico. Sim. Mas há uma loja de bolos. Isto é uma das minhas causas. Uma causa um bocado... Gorda? talvez, sim, é uma causa, se calhar, pronto. Mas é... que diz... Tudo, nunca passaram por essa loja, há nas Amoreiras e não sei o quê, e tem assim um cartaz gigante a dizer tudo... Como é que é a frase? Tudo o que é bom dura o tempo necessário para ser irresistível. E depois tem em baixo, Fernando Pessoa. Ah, Nunca vi. E eu gostava mesmo de fazer o apelo para tirarem
de lá o nome do Tu Fernando. tens a certeza absoluta que não é de Fernando Claro que Pessoa? não, eu não precisava de confirmar, não é? Quer dizer... Bem, eu é como adorei aquela... a frase, não sei, agora sinto-me ofendida. É eu tipo achei uma aquela do ótima- Pedras no Caminho, Sim, sim. que também dizem que é do Fernando Pessoa. Pronto. Sobre o erotismo dos livros, da literatura. Despir, alguma coisa com despir... Striptease? Striptease... Isso, Striptease... como é que ele dizia que era o striptease era em relação a quê? Eu não posso estar a fazer às isto folhas. ao Roland Barthes, porque é... Sim, isto agora é sobre ti, é sobre a tua visão do lado erótico da literatura, já não é sobre o Roland Barthes, não te Sim, preocupes, sim. não estás a fazer falsas... Sim, mas para fazer uma frase, é que essas frases é de tal forma, eu acho que eu tenho tanto medo dessas frases que eu nem consigo... A nudez da literatura. Não pode ser o prazer Sim. o prazer do texto não. É que isso não tem uma Não ponta tem de erótico uma- nesse... não tem nada. Nada. Ler dá-me tanto prazer como reticências. Só as reticências? Sim. Isso é muito bom. As reticências que vai buscar à FNAC também, temos saudades, reticências. Eu acho que faz uma boa... As reticências são importantes aí nesse... Não compromete Não e deixa a compromete desejar. e as pessoas vão pensar. Bem, tão bom como o quê? Queres dizer como o quê aqui, para Só quem aqui. ouvir até ao fim? Para terminarmos com o que é que... Ler... É assim, só me ocorre, e isto é triste, isto é um sinal muito triste da minha vida, mas ocorre um bocado só chocolate. Ficaram tristes. Eu fiquei. Eu também. Eu preferia que não tivesse dito. É por isso que nós não podemos acabar a frase, porque Foi ninguém ia muito mal. carregar. É mau, não é? Muito mal. Como Madalena. chocolate. Ok. Eu estava só a pensar se era suficiente prazer ou se devíamos dizer tipo prazer erótico. Não, eu acho que prazer é bom. Já não gosto Prazer de erótico, de repente, calma. Ou Madalena então tá farta- a Madalena ou está farta de erotismo. ser associada a coisas sexuais. Por acaso, sim. Não é? Podia ser erotismo, mas porque o erotismo não é só sexual, o erotismo é energia vital. Eu adoro a tua relação com o erotismo. Vamos terminar este Eu sinto episódio. que a Madalena tem imensas coisas para me ensinar. Tá, tipo, já teve imensas experiências e conhecimento na vida e com este vestido e descalça pelas ruas. Lá vai ela no seu erotismo. Sabe, tá, tipo, ai, Nana, há tantos prazeres, há tanto erotismo que tu não conheces ainda. Vem para mim. Pois é. Não é? A mim dá-me esse... Sim. Ok, se quiseres depois mandar uma mensagem, dar uns conselhos. Vou mandar. Eu vou-me Tenho fingir saudades. aqui. Tenho saudades, sim. Prazer sexual mais básico. Que assim é que eu estou bem. Aí eu quero mesmo descobrir esse, Madalena. Muito bem, muito obrigada à Bruá, que nos acolhe neste estúdio tão maravilhoso, com uma poltrona amarela onde a Madalena está sentada. Muito obrigada ao Observador. Como sabem, queridos ouvintes e queridas ouvintes, podem ouvir todos os podcasts, tantos que existem no Observador, podem ouvir no site, em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple. Vocês sabem, procurem, desfrutem, erotizem-se. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser. E nunca vamos também contar uma Agora estava aqui a escrever isto e pequenas reivindicações de reivindicações Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. de liberdade. Pessoas incríveis.